nona sessão dedicada à Covid-19 e que o Fórum de Saúde para o Século XXI tem vindo a organizar todas as quintas-feiras. O tema de hoje, o tema em debate, vai procurar responder a uma questão, obviamente ligada com a Covid-19, e que é a seguinte: que lições é que nós podemos retirar desta pandemia para o futuro do sistema de saúde? E eu recordo que neste espaço, em sessões anteriores, já vários oradores referiram que ainda é muito cedo para se tirarem conclusões, portanto, sobre a atual pandemia e que existem muitas questões em aberto, quer do ponto de vista da ciência, quer até do ponto de vista da atuação política dos diferentes governos dos diferentes países. Mas a mim, pelo menos, parece-me que uma coisa é certa, é que a maioria dos países, não arrisco dizer todos, porque não conheço o que todos fizeram, mas para mim a maioria dos países, nos quais Portugal se inclui, desvalorizaram a saúde enquanto fator crítico da segurança nacional e da economia. E é por isso que vamos sofrer, todos nós, quer dizer, não é só Portugal, é a União Europeia e o mundo, uma crise económica que vai ser violenta. E eu, portanto, já dei as boas-vindas a todos e gostaria agora de agradecer desde já aos nossos convidados por terem aceitado o nosso convite e que passa a apresentar. Temos Luís Campos, diretor do Serviço de Medicina Interna do Hospital São Francisco Xavier e professor na nova Medical School. Temos também connosco hoje o João Coutinho de Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal na Assembleia da República, e, como é habitual, teremos também o professor Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde e professor na Escola Nacional de Saúde Pública. Portanto, antes de dar início à sessão, eu gostava aqui, de uma forma muito breve, recordar para quem é habitual e quem participa habitualmente e para quem não participa, passar a elencar as nossas regras de conduta que nós normalmente seguimos nestas reuniões e que são muito simples. E a primeira delas é procurarmos, na medida do possível, mantermos o vídeo ligado, porque achamos que é importante mantermos um contacto visual. A segunda é algo que todos já nos habituámos, que é mantermos os microfones desligados ao longo de toda a sessão e apenas os ligarmos quando necessitamos de falar. Relativamente a quem participa pela primeira vez, também fazer aqui uma pequena referência de como é que se processam estas sessões. Portanto, estas sessões estão divididas em duas partes. Numa primeira parte, está exclusivamente reservada à intervenção dos nossos oradores convidados e depois temos uma segunda parte que estará aberta à participação da audiência. Quem quiser intervir nesta segunda parte deve fazê-lo da seguinte forma, portanto, através da funcionalidade do bate-papo, deve escrever a palavra falar e eu depois irei dando a palavra em função da ordem de inscrição. Por último, a sessão irá terminar impertrivelmente às 22h45, portanto a um quarto para as 11, e os últimos 10 minutos serão reservados a uma ronda final junto do painel de comentadores. E eu, dando início à sessão, eu começaria por dar a palavra ao Dr. Luís Campos e perguntar-lhe, e isto no fundo tem a ver com a questão inicial, que, na sua opinião, que lições é que nós devemos ou podemos retirar neste momento da Covid-19 e que tenham implicações ou que possam ter implicações para o futuro do sistema de saúde? Bem, boa noite a todos. Queria primeiro saudar o professor Adalberto e o deputado João Coutrinho, Pedro Serra Pinto e todos os participantes deste fórum e dizer que, apesar de tudo, eu acho que já se podem tirar algumas lições da forma como isto está a correr. E eu vou condensar a minha intervenção em 8 lições. A primeira é que a possibilidade de uma pandemia era previsível e temos de nos preparar quer para a possibilidade de novas ondas desta pandemia, quer para a emergência de novas pandemias. Eu lembro-me de ouvir o Dr. Anthony Fauci na conferência inaugural da reunião do American College of Physicians em San Diego, em 2017, declarar que, enquanto diretor do National Institute of Allergy and Infectious Diseases, dizia que já tinha feito briefings a 7 presidentes americanos, onde alertava para os perigos neste campo que eles podiam enfrentar durante o seu mandato, e cada um deles tinha enfrentado, na realidade, uma pandemia ou uma ameaça de pandemia.
Eu era diretor do Serviço de Urgência de São Francisco em 2003, quando tivemos de nos preparar para o SARS. No ano seguinte, tivemos logo a gripe aviária. Em 2009, a gripe A. Em 2012, o MERS-CoV. Em 2014, a ameaça de ébola, que surgiu outra vez em 2016. Em 2015, o Zika vírus e, já em 2020, também a febre de Lassa. Portanto, sim, tivemos pandemias ou ameaças de pandemia, mas a degradação ambiental e a perda de biodiversidade têm aumentado esse risco, particularmente desde 2000, portanto, desde as 2 últimas décadas. Assim, preparar o sistema de saúde para responder ao agravamento desta pandemia ou outras futuras, eu acho que é uma prioridade emergente e inadiável. A somar este risco está a maior probabilidade de catástrofes naturais relacionadas com o aquecimento global, pelo que também para estas temos que estar melhor preparados. Algumas mudanças têm que acontecer, outras podem ser proteladas, mas têm que ser programadas. A existência de planos de contingência de catástrofe, a manutenção de uma reserva nacional estratégica de equipamentos para emergência, reforço da capacidade de produção de medicamentos no Laboratório Nacional, a contratação de pessoal deficitário, são algumas das medidas que têm que ser desde já equacionadas. Depois temos que corrigir alguns déficits estruturais que temos, a começar pelo número de camas hospitalares. Temos cerca de 3,4 camas por 1000 habitantes, enquanto a média europeia é 4,7, e temos cerca de 5,2 camas de cuidados intensivos por 100.000 habitantes, quando a média europeia é de 11,5, no caso da Alemanha chega aos 30. Mas existe um esforço que tem que ser feito, que é o de manter em paralelo cuidados de saúde às pessoas que sofrem de outras patologias. Que nesta pandemia, por cada pessoa que morre de Covid-19, estão a morrer 5 vezes mais pessoas por outras doenças, segundo um estudo do professor Vasco Carneiro. Não podemos esquecer que em Portugal morrem anualmente por cancro 27.000 pessoas, 11.000 por AVC, 4,5 mil por infarto agudo de miocárdio, enquanto que até hoje morreram 1.369 pessoas por Covid. Depois, que sorte termos um Serviço Nacional de Saúde e que sorte termos profissionais tão competentes e dedicados. E esta é a segunda lição, a importância do acesso universal e gratuito a cuidados de saúde através de um Serviço Nacional de Saúde forte e resiliente. É angustiante observar a iniquidade no acesso a cuidados de saúde e na mortalidade de Covid-19 em países com uma medicina privada predominante, como é os Estados Unidos, o Brasil, a América Latina ou a África, onde os pobres e as minorias étnicas têm uma mortalidade maior por Covid-19. A resposta do nosso SNS foi competente e eficaz, mas, na verdade, não fomos submetidos a um teste de stress máximo. Senão, as debilidades geradas por algum desinvestimento no SNS poderiam ficar mais expostas. Portanto, é imperioso fortalecer o SNS, torná-lo atrativo para os profissionais, para os doentes, não deixar que ele se transforme num serviço de saúde residual para os mais pobres. Isso implica contratação de pessoal, remuneração justa dos profissionais, atualização tecnológica organizacional e melhor gestão. Eventualmente, devíamos avançar para a separação da função de prestação de cuidados, financiamento e permitir uma maior autonomia de gestão e maior flexibilidade na utilização de instrumentos de gestão, porque a centralização de todas as decisões é incompatível com a necessidade de rapidez na resposta a estas situações. Portanto, assim eu creio que fortalecer o SNS é o único caminho para garantir equidade no acesso a cuidados de saúde. Mas, naturalmente, que qualquer plano de contingência deve contar também com os recursos do setor privado e social, assim como os recursos que existem na comunidade. A terceira lição é a importância de uma rede de saúde pública eficaz. Eu acho que os médicos de saúde pública foram e são imprescindíveis e a sua relevância foi cabalmente demonstrada na resposta a esta pandemia. É uma especialidade envelhecida e uma rede que aguarda há muitos anos uma reforma que agora se mostra urgente. Quarta lição é a importância da saúde mental. Em alturas de crise, os suicídios, a depressão, a ansiedade e outros problemas mentais aumentam significativamente.
O encerramento dos hospitais psiquiátricos atirou muitos doentes para as cadeias ou para baixo das pontes, porque não foram criadas alternativas e porque não foi ainda criada uma rede de saúde mental robusta e suficiente para dar resposta às necessidades deste tipo de cuidados, apesar de alguns progressos que têm sido feitos. A quinta lição tem a ver com a necessidade de introduzir flexibilidade nas estruturas de saúde e na sua organização para responder a estas variações, que são variações brutais nas patologias e no acesso. Esta flexibilidade abrange muitas dimensões, a começar pelo design dos hospitais e de outros edifícios de saúde, em que a possibilidade de readaptação de áreas, de escalabilidade, diferenciação de circuitos, de isolamento, entre outras, tem que ser garantida. E, infelizmente, neste capítulo cometemos erros, como na reforma das urgências de 2008, quando retiramos os hospitais mais pequenos da rede hospitalar e os entregamos aos cuidados continuados, o que retirou aos hospitais de maior dimensão uma retaguarda preciosa e uma oportunidade de prestar cuidados de saúde diferenciados perto das comunidades. Mas a flexibilidade passa também pelo planeamento dos recursos humanos. A dedicação e disponibilidade dos médicos que têm estado na linha da frente, dos enfermeiros, dos assistentes operacionais, do pessoal da logística e muitos outros foi excepcional. Apesar de não terem tido retorno económico e ainda por cima serem penalizados em caso de doença. Mas quero aqui destacar o papel dos cuidados primários e da medicina interna. A rede de cuidados primários, que creio que foi muito eficiente no acompanhamento de milhares de doentes que não necessitaram ser internados, mas nos hospitais a medicina interna deu exemplo da versatilidade e multipotencialidade que caracteriza esta especialidade, qualidades que são preciosas para fazer face a esta e a futuras pandemias. Na realidade, os internistas garantiram a admissão destes doentes nas urgências, a assistência nas enfermarias e ainda reforçaram os cuidados intensivos quando foi necessário. A grande maioria dos doentes com Covid-19 foram internados em serviços de medicina interna, onde os internistas, com ou sem ajuda de outras especialidades, assistiram a estes doentes. No fim de abril, havia 579 assistentes hospitalares ou internos de medicina interna exclusivamente dedicados a estes doentes. Nos países do centro e norte da Europa que perderam esta especialidade generalista nos hospitais, tiveram mais dificuldade na resposta a esta pandemia. No entanto, é preciso que não estejam todos os internistas ocupados com doentes Covid. Devem ser mantidas enfermarias e médicos que continuem a prestar cuidados aos outros doentes que não deixam de entrar pela porta de urgência. Quer dizer que temos que ter mais internistas nos hospitais, porque é a única especialidade que, na verdade, permite manter versatilidade dos recursos humanos, médicos, para fazer face à incerteza destas epidemias e pandemias. Em relação à organização, enfim, muito haveria a dizer, mas destaco dois aspectos, um positivo e um negativo. Negativo, a fragmentação dos hospitais em silos dedicados a órgãos ou sistemas, onde os diretores são os donos das camas e onde é cada vez mais difícil internar os nossos doentes idosos e com multimoralidade. Portanto, isto é uma estrutura rígida, vertical, inadequada para fazer face à admissão de doentes urgentes, que é sempre aleatória em termos de patologias. A alternativa seriam áreas comuns, departamentais, onde fossem admitidos todos os doentes médicos urgentes e onde a medicina interna coordenasse os cuidados a estes doentes. Pelo lado positivo, queria destacar o papel das equipes de hospitalização domiciliária, também elas lideradas pela medicina interna, que permitiram manter em casa e internamento muitas pessoas, libertando camas hospitalares preciosas nestas alturas. Penso que esta reforma extraordinária, pela rapidez com que aconteceu e pelo entusiasmo que gerou. Praticamente num ano, a hospitalização domiciliária disseminou-se a toda a rede hospitalar. A sexta lição tem a ver com a falta de articulação entre os vários níveis de cuidados. Esta pandemia exigiu uma coordenação entre a proteção civil, a emergência pré-hospitalar, os hospitais, os cuidados primários, a vários níveis, ao nível local, regional e nacional.
A realidade é que todas estas estruturas estão separadas, comunicam com dificuldade, têm cadeias de responsabilidade distintas, proporcionam cuidados fragmentados aos nossos doentes. Desde há muito que denunciamos a forma como continuamos a tratar os nossos idosos frágeis, com múltiplas doenças através das urgências, de uma forma fragmentada, episódica e reativa. Creio que a integração dos vários níveis de cuidados é o grande desafio que temos pela frente para podermos fazer face, dar resposta aos doentes crónicos. E creio que as vantagens e a premência desta integração ficou bem demonstrada na resposta a esta pandemia. Mas acho que esta integração tem que abranger o setor social, que é cada vez mais difícil separar os problemas de saúde dos problemas sociais. Os hospitais estão transformados em centros de resolução dos problemas sociais dos doentes. Ainda há dias, os jornais denunciavam o caso de uma doente que tinha morrido no Hospital de São João, onde tinha permanecido por 864 dias à espera de vaga no lar da Segurança Social. No dia 25 de maio, a Associação de Administradores Hospitalares, em conjunto com a Sociedade de Medicina Interna, apresentou os resultados do barómetro de internamento social, onde se denunciava que em fevereiro permaneciam internados 1.551 doentes, depois de terem tido alta, que representava um custo anual de 184 milhões de euros. Eu creio que este problema vai muito rapidamente e de forma a haver crise dos últimos 100 anos. A queda do PIB, segundo alguns, pode chegar aos 10% ou mais. Desde o início da pandemia até ao fim de abril, cerca de 76 mil pessoas ficaram sem emprego. O Banco Alimentar está a distribuir 440 mil refeições diárias. Os pobres vão ficar mais pobres e todos vão perder rendimentos, a coesão social vai ficar mais frágil e as iniquidades vão ser exacerbadas por esta pandemia. A pobreza induz mais comportamentos de risco, mais doenças crónicas e mais distúrbios mentais. Portanto, pensar e organizar em conjunto a resposta aos problemas de saúde e problemas sociais é uma necessidade que esta pandemia veio acentuar. A criação de sistemas locais de saúde e assistência social que unissem os vários níveis de cuidados e o setor social sob a mesma responsabilidade e com o mesmo orçamento, centrados numa determinada população, seria uma forma avançada de conseguir esta integração. Mas a crise que resulta desta pandemia vai trazer inevitavelmente uma nova fase de escassez de recursos e diminuição do investimento. Apesar de dizermos que o SNS deve ser reforçado, vamos ter que fazer um esforço para diminuir o desperdício e aumentar a eficiência. Por exemplo, é um anacronismo que os serviços de medicina terem 25% das camas ocupadas com doentes com alta clínica e estarem a tratar 34% dos doentes em camas fora de serviço. Portanto, criar alternativas mais baratas e mais adequadas para os doentes com internamento inapropriado. Tá? Estão a ver? Agora sim, já estou a ver, já estou a ver. mas teve aí Pronto, uns momentos sem som. Pronto, desculpe. Como para evitar a redundância de exames através de um registro de saúde eletrónico único e combater o sobre-rastreio, sobre-diagnóstico e sobre-tratamento. A sétima lição que resulta desta pandemia também tem a ver com o desperdício, com a diminuição do desperdício e aumento da eficiência, que foi o enorme boost que a telemedicina sofreu. Quanto tempo e dinheiro se economiza por passarmos a fazer reuniões em meios digitais, por provarmos que muitas das consultas que fazemos podem ser transformadas em teleconsultas. Esta revolução digital tem que abranger também a partilha de um processo clínico único que evite duplicação de exames e aumente a segurança dos doentes.
mas as tecnologias de informação e comunicação são uma ferramenta indispensável para criar redes, mas por si não integra quem se quer manter separado, nem fazem comunicar quem não quer comunicar. A oitava e última lição tem a ver com a comunicação. Modificar comportamentos é tremendamente difícil, mas será tanto mais possível quanto melhor e mais adequada for a comunicação e a importância e as potencialidades das campanhas de comunicação, creio, que foram subaproveitadas durante esta pandemia. Portanto, para terminar, muitos dizem que nada ficará como antes após esta pandemia. Era bom que assim fosse e que daqui nascesse uma sociedade menos globalizada, mais solidária, que invertesse a degradação ambiental e o aquecimento global, mas para isso era preciso que realmente aprendêssemos como comunidade e que o crescimento económico fosse compatível com a sustentabilidade deste planeta e com a nossa sobrevivência. Muito obrigado, Dr. Luís Campos. Eu passo então agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo e a questão para si é exatamente a mesma que coloquei ao Dr. Luís Campos, que é a seguinte: que lições é que nós podemos retirar desta pandemia para o futuro do sistema de saúde? Muito obrigado, Pedro. Em primeiro lugar, muito boa noite a todos. É um gosto grande estar aqui. Cumprimento especialmente o professor Adalberto Campos Fernandes e o professor Luís Campos. E cumprimento a ti, Pedro, em particular, pela ousadia de convidares um perfeito leigo para debater perante sumidades e pessoas com elevadíssimo conhecimento desta matéria. Mas já devem ter percebido que o risco é mais ou menos o meu nome do meio hoje em dia e, portanto, vou aceitar este desafio com gosto. E esta intervenção inicial do professor Luís Campos acho que me dá inteira razão. Quer dizer, eu faço já um pedido, professor Luís Campos. Posso ligar qualquer dia para continuar a beneficiar desta ciência que partilhou connosco. Há aqui muita coisa que eu gostava de aprofundar. E eu não tenho 8 lições, não tenho, nem que tivesse tido mais tempo a preparar, chegava às 8 lições. E gostava talvez no tempo que tenho, estes 10 minutos, fazer aqui uma coisa que culmina em lições, mas que começa por uma análise que se calhar não é tão frequente como aquela que tem sido ouvida nos últimos tempos sobre a reação do SNS à pandemia Covid-19. Porque se estou de acordo que relativamente àquilo que diz respeito diretamente às questões ligadas à epidemia de Covid-19, o SNS reagiu bem, embora também esteja de acordo com o que já foi dito, que não foi verdadeiramente sujeito a stress, e o motivo pelo qual não foi verdadeiramente sujeito a stress é que o SNS deixou de tratar de uma série de outras coisas que até aí tratava. Portanto, nós não nos podemos esquecer que a partir de 2 de março, em que o primeiro caso confirmado em Portugal foi comunicado, nós queixávamos diariamente, ou semanalmente pelo menos, de atrasos no SNS, de falta de equipamentos, de falta de meios, de falta de pessoas, e isso não desapareceu. Como é que se faz o milagre de tratar, apesar de tudo, um caso muito rápido, muito drástico, com aspectos até assustadores em determinadas alturas? Como é que o fizemos? Fizemos atrasando até abril, que são os últimos dados que eu tenho, portanto já temos quase um mês completo em cima, quase 3 milhões de consultas de vários tipos de especialidade e 51 mil cirurgias. E se estivéssemos a falar de dados, como digo, mais recentes, estes números teriam pelo menos duplicado. Acresce que isto tem que ter um significado em termos de saúde pública que não está devidamente medido. Há cerca de um mês, a Escola Nacional de Saúde Pública, o professor Alberto Fernandes pode até ter mais dados sobre isto, se há atualizações sobre o assunto, dizia que havia 1.255 mortes adicionais em relação àquilo que seria de esperar, dada a altura do ano e as circunstâncias de clima que tínhamos tido, e só 600 dessas mortes é que eram explicadas oficialmente pelo Covid. Portanto, das duas, uma, ou havia mais mortes relacionadas com Covid, ou havia outras razões de mortalidade que não estavam a ser tidas em conta. Podia esta crise de saúde pública do Covid estar a esconder uma outra crise de saúde pública. Portanto, o SNS reage bem ao Covid porque deixou de reagir ao resto, e resta saber o preço que vamos pagar por isso. Mas não vou, como dizem os ingleses, rain on your parade. Vamos manter a satisfação de que, pelo menos em relação àquilo que era emergente, e que foi a crise do Covid-19, o SNS reagiu bem. Mas também teve que levar injeções à pressa, não há outro nome, de pessoas, de equipamentos e de dinheiro, muito dinheiro. Foram mais de 2.800 pessoas e cerca de mais 1.000 milhões de euros, nem todos eles estritamente no SNS, mas boa parte imagino que sim, boa parte, larguíssima parte
imagino que sim, que foi injetado, e isto não tem a ver com as verbas que o Orçamento de Estado, que para 2020 já previam que fossem injetadas de novo no SNS, a tal falta de recursos já estava diagnosticada, e que, como recordam, o Orçamento foi aprovado a 2 ou 3 de março, portanto, exatamente nas vésperas de termos que começar a resolver os problemas com outro tipo de velocidade. E como é que era o SNS antes desta crise? Eram as tais queixas constantes, e era uma coisa que eu acho que convém, e aqui talvez seja a única mais-valia da minha participação neste painel e do tempo que eu vos vou tomar, que é ter uma perspectiva mais de outro nível, de um nível mais abrangente, sobre aquilo que são os cuidados de saúde, sobre aquilo que é o sistema de saúde e sobre aquilo que é Portugal do ponto de vista económico para suportar serviços públicos da qualidade que nós gostaríamos de ter. E a perspectiva é esta. O SNS tem cerca de 140 mil funcionários. Tem um orçamento direto de mais de 11 mil milhões de euros. 11 mil. E não estou aqui a incluir gastos com participações em medicamentos. Portanto, se fosse uma organização de tipo empresarial, era a maior organização portuguesa de longe. De longe. Ou seja, não é gerível numa lógica top-down vertical, com ordens emanadas do Ministério da Saúde que venham a ser respeitadas por aí abaixo. Tem que ter elementos de gestão diária, tem que ter estímulos ao seu próprio autocontrole e melhoria que estejam na base. E os dois principais estímulos que deviam estar na base e não existem na atual configuração do Serviço Nacional de Saúde, e por meio de razão do sistema de saúde português como um todo, são que a opinião dos utentes e dos doentes conta muito pouco para a afetação dos recursos entre unidades, entre especialidades, entre até formas de terapia. E a segunda é que, mesmo que houvesse uma opinião que fosse mais tida em conta, em que as pessoas pudessem exercer aquela nossa famosa liberdade de escolha, que não é só um tema de exercício de liberdade individual, é também um tema de estímulo à melhoria dos serviços que nos estão a ser prestados. E essa escolha exige que haja alternativas. Portanto, a segunda coisa que falta e que não introduz estímulo à melhoria do sistema como um sistema de saúde, é que não há alternativas à prestação de cuidados de saúde, especialmente para quem não tem dinheiro, que é a larguíssima maioria da população portuguesa e, como já foi referido, é uma maioria que, infelizmente, nos próximos tempos vai aumentar. Portanto, quem sofre mais com esta ausência de alternativas são exatamente as pessoas que a deviam ter. E, desse ponto de vista, a situação já era pouco brilhante. O Covid vem pôr mais algumas das debilidades. A recessão económica que aí vem vai causar ainda mais pressão sobre estas realidades. E um outro fator que dispensávamos bem, mas que infelizmente não conseguimos evitar, que é a pressão demográfica do envelhecimento da população e a própria evolução das patologias, algumas das quais o professor Luís Campos também já mencionou, vão colocar pressões adicionais sobre o sistema. Portanto, eu receio bem não estar a ser fatalista nem pessimista quando antecipo que, pelo atual rumo das coisas e sem uma alteração da forma como o SNS estará estruturado, sem alteração profunda desta estrutura, o SNS caminha para a implosão. Não é possível sustentar um SNS nas atuais circunstâncias, mais tarde ou mais cedo. E é por isso que, desde que a Iniciativa Liberal existe e se apresentou aos portugueses enquanto partido, que nós temos defendido que é fundamental introduzir estes dois fatores que há pouco falei, escolha das pessoas e concorrência entre prestadores. Portanto, não é só concorrência de financiamento, é de prestadores também, e de uma forma que não deite fora aquilo que de muito bom o SNS conseguiu, que é o acesso universal à maioria das redes de cuidados de saúde que interessa ter. Há algumas importantes que ainda estão de fora, os cuidados de saúde mental, por exemplo, 100% de acordo, que têm que rapidamente ser fortalecidos e incluídos no sistema, mas mesmo os cuidados dentários são absolutamente irrisórios na forma que são prestados dentro do SNS, e há outras redes que deviam ser incluídas. Mas sejam elas quais forem, não perdendo a universalidade de acesso e a cobertura que hoje em dia o SNS tem, é possível transformar o atual sistema numa coisa muitíssimo mais dinâmica, que em si próprio contenha todos os incentivos para a tal diminuição do desperdício e aumento da eficiência,
sem ser à custa do doente e sem ser à custa de manobras orçamentais, que é o que acontece hoje quando o SNS tem como único financiador o Orçamento do Estado. Sempre que há um problema, uma das mais cruéis cativações que os ministros das Finanças em Portugal podem fazer é gerir listas de espera, porque eu sei se deixar aumentar a lista de espera, vou estar a gerir o Orçamento da Saúde e, por inerência, o Orçamento de Estado também. E, portanto, como é que nós propomos fazer isto? A inspiração que temos, não inventámos a roda, tentámos ir buscar aquilo que era mais interessante no sistema holandês de saúde, partes do sistema alemão, até uma outra parte do sistema espanhol, e que chamámos-lhe, eu hoje em dia não sei se teria chamado exatamente da mesma maneira, chamámos-lhe ADSE para todos. E não é propriamente um nome muito feliz, porque nem se trata de ADSE, é para todos, sim, e não é só uma. O que é que nós gostaríamos que acontecesse? Que se multiplicasse a lógica de subsistemas de cobertura nacional, com um tipo de oferta, digamos, em termos de redes de saúde, pelo menos idêntica àquela que hoje o SNS tem, para que não se percam não só a universalidade de acesso, mas também a vastidão de cobertura, e que todos os portugueses, independentemente do seu nível social ou da região do país onde estejam, pudessem aceder, pudessem não. Aliás, no nosso modelo é obrigatória a adesão a um dos subsistemas de saúde. Esses subsistemas podem ser públicos, mas também podem ser privados, concorrendo entre si, têm é que convencionar com um conjunto de prestadores suficientemente vasto para poderem obedecer à cobertura que constaria de um eventual caderno de encargos na estrutura de um sistema destes. O que é que isto permite? Permite que, ao haver possibilidade de escolha da pessoa, quando escolhe o subsistema ao qual quer aderir, e que aderiria a um preço fixo, quando digo fixo, é uma percentagem fixa, portanto, obviamente, tem em conta o rendimento das pessoas. Ao aderir a um subsistema da sua escolha, poderá fazê-lo pelos motivos que interessam, porque os especialistas ou a unidade hospitalar da sua preferência faz parte de uma rede e não faz parte de outra, ou porque em termos de conveniência de maior proximidade, ou de um conhecimento pessoal que tenha, ou motivos de conforto. A escolha, os critérios de escolha, como sempre deve ser, na nossa opinião, são dos próprios utentes já doentes ou pessoas que queiram ter essa cobertura. E permite que, ao haver essa possibilidade de escolha, sejam os próprios subsistemas que tenham um incentivo absolutamente inescapável de tentar perceber quais são os cuidados que vão fazer falta às pessoas e quais é que eles vão valorizar e, portanto, quais é que vão fazer com que as pessoas prefiram a sua oferta. Os próprios prestadores, ao terem um conjunto de receitas que são basicamente fixas, lá está, porque o seguro é uma espécie de seguro, mas enfim, não lhe vamos chamar de seguro para não complicar aqui a ideia, mas como a adesão é obrigatória com um preço que é pré-determinado e tem como base aquilo que hoje se gasta no SNS, portanto, à partida não estamos a falar nem de gastar mais nem de gastar menos, logo se veria como é que isso evoluiria. É provável até que se gastasse mais se as coberturas aumentassem, mas não vamos complicar também nessa fase. Ao dar às pessoas a possibilidade de escolha um preço que é idêntico a cada um dos sistemas, é a qualidade do serviço que vai acabar por determinar. E do ponto de vista dos prestadores, eles, como têm um conjunto de receitas que é fixo, a forma deles conseguirem ir investindo mais em novas terapias, em novos equipamentos, etc., é fazer com que as pessoas mais rapidamente, em termos de prevenção, por exemplo, ou em termos de eficácia de terapia, porque hoje em dia muitos das pessoas com quem eu me dou e que são ou médicos ou pessoas conhecedoras da matéria, dizem que há variedíssimos casos em que determinadas patologias a medicação ou a terapia que é mais avançada é à partida dispendiosa, mas tem taxas de sucesso e duração desse sucesso suficientemente longa para compensar. Quem tiver uma visão de longo prazo do serviço que está a prestar a um utente tem vantagem a ir introduzindo essas terapias que podem à partida, hoje em dia, demorarem muito mais tempo a ser adotadas por um sistema como o SNS. E, portanto, terei com certeza a oportunidade de explicar melhor aquilo que depois, em detalhe, gostaríamos que acontecesse, mas o essencial é isto: introduzir no sistema, e reparem, pode haver subsistemas públicos, inteiramente públicos, se assim o Estado entender, mas concorreriam com outros que poderiam ser também inteiramente privados ou mistos. Não há aqui qualquer espécie de distinção entre os prestadores que compõem cada uma das redes, e podem haver prestadores que integrem várias das redes, também pode acontecer. Não vai acontecer é que elas sejam todas idênticas, porque aí perdem capacidade de competir umas com as outras. Mas isto introduz os tais estímulos à melhor prestação de serviços de saúde, à melhor utilização dos recursos de cada uma dessas redes e uma preocupação muito maior em agradar às pessoas que são os seus utentes.
E, portanto, desse ponto de vista, uma das lições que eu gostava que se retirasse desta epidemia é que o sistema reagiu bem, porque não só adiou muito das suas funções e das suas responsabilidades para depois, com um custo que ainda hoje estamos para saber qual vai ser, e foi necessário injetar à pressa recursos financeiros, humanos e técnicos, cuja razoabilidade só também mais à frente conseguiríamos medir. E tal como disse o professor Luís Campos, por motivos de catástrofes naturais ou de outras pandemias similares a esta ou outros eventos desse tipo, poderemos estar rapidamente numa situação idêntica a esta. Portanto, para já, era isto que eu gostava de dizer. Eu sei que é uma lição menos sofisticada e certamente mais concisa do que aquela que o professor Luís Campos aqui, aquelas 8 que o professor Luís Campos aqui nos deixou, mas tem uma vantagem, é que insere-se mais naquilo que pode ser, não só o domínio do desejável, mas também o domínio do possível. Porque Portugal não terá nos próximos anos condições de conseguir sustentar um SNS que só consegue responder àquilo que são as legítimas expectativas das pessoas com uma utilização de recursos e com a injeção de recursos ad hoc e muitíssimo elevadas. E isso para nós, a prazo, não vai funcionar e funciona sobretudo contra aqueles que têm menos alternativas, têm menos recursos e são aqueles que acabam sempre por sofrer quando os serviços públicos funcionam mal. João, muito obrigado pelo seu comentário. Eu passava agora a palavra ao professor Adalberto, como é costume, antes de passarmos depois e de abrirmos o debate à audiência. Eu pedi-lhe um comentário, eu sei que há muito por dizer, mas ia pedir também que não se alongasse muito, que era para podermos ter debate, que eu penso que vai ser interessante. Professor. Obrigado. Bom, se há sessão destas em que eu me apetecia agora falar durante 30 minutos, era esta. Porque, de facto, as duas intervenções que me antecederam foram de altíssima qualidade. E mereciam, de facto, aqui um aprofundamento, eu diria mesmo até ideológico. Sim, ideológico, mas também técnico. E também que tem que ver com as ciências económicas, empresariais, com os conceitos de liberdade de escolha, com os conceitos de mercado, com os conceitos de oferta e com os conceitos de procura. É que parece, e eu tenho imensa admiração pelo deputado João Coutinho de Figueiredo, embora não partilhe, digamos, dos mesmos ideais políticos que ele, mas parece que nós, passados tantos anos, ainda achamos que, de facto, os cuidados de saúde funcionam bem em ambiente de mercado livre e que a procura, o jogo entre a procura e a oferta, e o jogo entre, digamos, a concorrência, que é um indutor de qualidade, confundir qualidade com amenidades, ou com conforto, com definição de cuidados ou prioridades, não é, de facto, aquilo que está em causa hoje. E, aliás, neste momento eu temo, eu que sou, de facto, aberto à colaboração construtiva e colaborativa entre os setores e não tenho uma visão, nunca tive, dogmática nem fechada sobre o papel do setor privado e social na saúde, eu temo que nos próximos anos os cidadãos do mundo evoluído, ocidental, esqueçam aquilo que deu ao mundo, em termos de lição, a experiência mais liberal de prestação de cuidados de saúde do mundo foi a americana. É arrasadora. Aquilo que a gente sabia que ia acontecer, está a acontecer. Pelo contrário, eu quero só dar aqui aquilo que foi o comportamento do setor social em Portugal, que não sendo direito público, é direito privado, fez prova, de facto, da sua utilidade pública, da sua qualidade de proteção das pessoas em condições muito difíceis e muitas vezes até com recursos muito, muito baixos. É verdade, muitas das coisas que foram ditas pelo deputado João Coutinho de Figueiredo e pelo Luís, é verdade que o sistema de saúde fez travagem às 4 rodas, mas fez o sistema de saúde português como fizeram os outros todos. É que não era possível não parar às 4 rodas. É evidente que eu acompanho o deputado João Coutinho de Figueiredo, que as dificuldades que nós tínhamos acumuladas a janeiro ou fevereiro deste ano, não tenho dúvida nenhuma que se não houver um plano Marshall de boas vontades em que o Estado, do ponto de vista daquilo que é a resposta pública, faça aquilo que não fez, e olha, infelizmente no meu tempo, que eu tive de facto algumas dificuldades, porque o tempo era outro, seja capaz de perceber que o sistema público precisa muito mais do que aquilo que já teve até aqui, precisa de muito mais recursos e de muito mais investimento, e que não deve em nenhuma circunstância ser diabolizada a oportunidade de nós termos uma colaboração estratégica em nome do interesse público, em nome das pessoas, com o setor privado e com o setor social. Eu faço notar que em Portugal, aliás, o Sr. Deputado, os 11 mil milhões de euros do orçamento incluem a parte comparticipada pública, porque o Estado não inclui a parte, digamos, das famílias out of pocket, ou essa de facto é privada. Mas eu faço notar que
se iniciou o processo, digamos, se iniciou a pandemia em Portugal e se tomaram as primeiras medidas, o SNS suspendeu as licenças ou as autorizações de acumulação de funções no setor privado. E nós vimos aquilo que eu sabia desde os tempos em que estive no governo. É que o setor privado tem um número ínfimo de médicos a trabalhar a tempo inteiro. É insignificante o número de médicos a trabalhar a tempo inteiro no setor privado. E isso em si nem é bom nem é mau. É porque, de facto, os profissionais, de uma forma geral, não se desvinculam do sistema público por outras razões que não são as razões salariais. Agora, para concluir, eu estaria aqui a noite toda a falar sobre isto. Enfim, nós ensinamos isto aos alunos, explicamos esta questão de que a liberdade de escolha e a concorrência em saúde é útil, mas de facto não regula a qualidade, nem regula o preço. Agora, é evidente que a linha A, ainda que há aquela metodologia que o Luís utilizou. Primeiro, o Estado português, todos os Estados na Europa, têm que perceber que a função saúde e a função proteção social são matérias de soberania nacional e de interesse nacional. E, portanto, esta questão de fazer um rateio das políticas públicas em termos de dotação orçamental, mesmo em países pobres, tem que ser repensada. E nós temos que ter mais e melhores recursos, temos uma belíssima formação médica, de enfermagem, de outros profissionais de saúde de altíssima qualidade, isso tem que ser valorizado. O SNS tem convencionado uma grande parte da atividade, por exemplo, de análise de complementares de diagnóstico. Há aqui um participante que penso que vem animar um bocadinho o debate e diz que o socialismo tem medo da concorrência. O socialismo não tem medo da concorrência, o socialismo tem medo é das coisas não provadas e é dos soundbites. Porque, repare, eu também posso ir ali para o bate-papo fazer uma série de soundbites e dizer que está provado cientificamente, efetivamente, que a liberdade de escolha em saúde não acrescenta valor à segurança dos cuidados. Acrescenta, de facto, à comodidade e àquilo que é o conforto das pessoas de poderem, em determinado momento, terem um cuidado que até pode não ser necessário, com melhor conforto. Agora, não vamos, de facto, setorizar isto e colocá-lo já em termos ideológicos. Nós temos um sistema em Portugal que é misto, há muitos anos. Aliás, o Dr. António Arnaud, o pai fundador do SNS, referia muitas vezes essa questão e ele próprio assumia que o sistema em Portugal tinha características mistas, embora centralizado num eixo estruturante que toda a gente reconhece como útil e estratégico, que é o Serviço Nacional de Saúde. O setor social tem que ser apoiado. O setor social tem um papel que está muito para além da fundação do SNS. E fez prova de vida e bem. E o setor privado tem que vir para dentro da colaboração estratégica. Não pode ser diabolizado. Agora, a cobertura geral, o acesso universal, tem que ser garantido de uma forma em que não haja nenhuma diferença, nem por competição de modelos ou de redes de seguros ou de redes de subsistemas, em que eu tenho a minha ADSE melhor que a tua. Isso será um erro estratégico. Eu acho que Portugal nunca vai por esse caminho. Outra questão é nós, de facto, não termos que resolver um problema que o Estado não pode continuar a dificultar. Nós temos que ter hospitais com qualidade. Uma pessoa que é internada num hospital público tem direito a ter conforto, tem direito a ser tratada com humanidade, com dignidade. E, portanto, há que investir em novos hospitais, há que investir em novas soluções. E também, em alguns casos, aceitar que a gestão possa ser uma gestão concessionada. Eu não tenho nada de princípio contra a ideia de que os privados possam colaborar na gestão dos hospitais públicos. Agora, o comando estratégico do sistema de saúde tem que ser um comando de natureza pública por uma razão muito simples, porque o sistema de saúde está mais próximo das funções de soberania do que está do mercado. E ninguém quer, seguramente, ter uma liberdade de escolha de uma esquadra de polícia, de uma conservatória ou de um tribunal ou de qualquer outro serviço público, porque acharia isso absolutamente ridículo. Porque, efetivamente, eu não quero ter um cartão de milhas de esquadra de polícia para ser preso mais facilmente ou ter uma cela com melhores condições. Portanto, é preciso separar as coisas, é preciso ter, de facto, um olhar para o sistema de saúde aberto, que não seja sectário, que não seja dogmático, porque quanto mais os partidos se extremarem na posição ou é tudo público ou é tudo privado, quem perde são os portugueses, como dizia o Sr. Deputado, e bem mais pobres, que não têm grande voz e não têm grande capacidade de escolha. Agora, termino mesmo, eu acho que esta lição, a lição que se tira para o futuro maior na Europa, é de que nenhum país no futuro, vejam o que fez o Presidente Macron,
o Boris Johnson na Inglaterra, o Filipe González o Pedro Sánchez em Espanha, agora fugiu para o Filipe González, o primeiro-ministro italiano, todos eles disseram: vamos reforçar o investimento em saúde. E naturalmente que se tivermos que ter, na estratégia agora de recuperação, a seguir à Covid, o apoio, a concertação, a colaboração do setor privado, com certeza que devemos ter, num quadro de total transparência e de nenhuma diabolização de que isto ou é tudo preto ou é tudo branco. E, portanto, eu ficaria aqui a noite toda porque é um tema apaixonante e achei as duas intervenções muito boas e naturalmente, que aqui do ponto de vista político, a intervenção do deputado João Coutinho Figueiredo dar-nos-ia para estar aqui 5 horas a discutir não soundbites, nem coisas daquelas que não vão à segunda derivada. Eu gosto de discutir temas com pessoas que vão até à terceira ou até à quarta derivada. Muito obrigado. Temos que combinar já, Sr. Professor. Tenho todo o gosto. Professor Alberto, muito obrigado pelo seu comentário. Nós passamos então à segunda parte desta sessão, portanto o debate estará a partir de agora aberto à audiência. Eu recordo quais são as regras, portanto quem quiser intervir deve fazê-lo, inscrever-se através da funcionalidade do bate-papo, escrever a palavra falar, e eu irei dando a palavra em função da ordem de inscrição. Quem tiver perguntas que queira colocar a qualquer um dos membros do painel, deve indicar a quem a dirige. E por último, vou mesmo, porque já vi que tenho muitas pessoas a querer falar, já tenho aqui muitas inscrições, vamos ter mesmo que, vou-vos pedir que não ultrapassem os 3 minutos por intervenção para que todos tenham a possibilidade de participar. E eu começo por dar a palavra à doutora Maria do Leite, que foi a primeira a inscrever-se. Muito obrigada, já tenho som? Já. Tenho som. Eu vou ser o mais breve possível, até porque tenho que me ausentar e era fundamentalmente para cumprimentar os oradores e dizer que infelizmente não vou ficar neste debate que é tão interessante e tão importante. Isto quase devia, face à profundidade do tema e ao seu interesse, serem 2 sessões ou 3, porque realmente vai haver muita gente a querer intervir. Eu só queria dizer 2 coisas ao professor Luís Campos. Eu penso que muitos de nós sabem o que é preciso fazer e como é difícil numa organização tão complexa conseguir que todos partilhem determinado tipo de ideias, mas eu acho que progressivamente vamos conseguir. Em relação ao Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, que eu não conheço pessoalmente, mas que vejo nas suas intervenções na televisão, queria só dizer o seguinte: eu fui membro durante muitos anos do Comitê Internacional das Mutualidades, do qual foi presidente um holandês, Hamilton, que foi quem geriu a reforma na Holanda. Teve, aliás, na altura, uma autorização especial da União Europeia para poder avançar com um sistema que era completamente diferente da tradição na Europa continental sobretudo, e a avaliação que foi feita há alguns anos depois foi um pouco aquilo que disse o professor Adalberto: é muito interessante para a comunidade das pessoas, é caríssimo para o Estado e, portanto, eles começaram a introduzir uma série de travões e de barreiras no acesso para que se garantisse o financiamento. E se o problema nós temos em Portugal é realmente recursos suficientes para continuar a acompanhar tudo o que é necessário fazer aos nossos doentes. Mas há aqui também um outro problema, que é a questão de princípio. Um sistema como o holandês e que atira realmente a Bíblia, a catedral da livre escolha. A livre escolha é legítima quando sou eu que pago o que quero. A livre escolha tem muito que se lhe diga quando eu atiro o encargo para cima dos contribuintes. O que quer dizer que um sistema que é financiado com base na solidariedade tem que ter umas regras completamente diferentes do sistema que é assente em relação de consumo. E eu não vou dizer mais nada sobre isto porque infelizmente não tenho tempo, revejo muito naquilo que disse o professor Adalberto,
saúdo muito pelo interesse do debate, associo-me à importância do setor social, porque cada país constrói, vai construindo historicamente, em função da sua evolução, por vezes com muitos séculos, o seu modelo, e o nosso modelo não seria igual e nunca teríamos tido, digamos, de certa forma, tantas almofadas num país onde Ministério da Segurança Social e Ministério da Saúde praticamente não se entendem, se não fosse o setor social. E já agora, neste problema do Covid, em que se falou das mortes nos lares, é a altura para relembrar que nos lares das Misericórdias, com 35 mil utentes, foi baixíssima a taxa de mortalidade, o que significa que o serviço que prestam é de enorme valia e nós não podemos dispensá-lo. Boa noite a todos, parabéns e até ao próximo episódio deste debate, que é incontornável. Muito obrigada. Muito obrigado pelo seu comentário. E obrigada pelas excelentes intervenções. Muito obrigado. Obrigada. Passa então agora a palavra ao Dr. Miguel Sousa Neves, seguindo aqui a ordem de inscrição. Eu serei extremamente rápido. Para melhorar o Serviço Nacional de Saúde e tendo em conta o que se passou, que não foi de facto um teste muito forte, e passando por situações como estamos faladas, a falta de avaliação de desempenho, separação do financiador-prestador, uma melhor gestão e procurando os melhores gestores, em vez de colocar muitas vezes algumas pessoas que são mais amigas que outras. Eu acho que chegou a altura de se criar um departamento, um serviço de saúde, um departamento de saúde separado do poder político, com autonomia e responsabilização generalizada, com um tempo de delegado a quem venha a fazer parte desse departamento, que seja gerido por um número de pessoas capazes e que possam aos poucos ir olhando os pontos bons e menos bons do serviço, do Sistema Nacional de Saúde, e que possa ir recriando um novo modelo com base naquilo que existe atualmente e que, na maior parte dos casos, é bastante bom. O que falta é esta articulação. Portanto, se conseguíssemos separar do Ministério da Saúde, que tem por si a opção política da saúde a cada momento, criar um departamento, mas escolhendo muito bem as pessoas com capacidade, com motivação, com energia para ir olhando e movendo um departamento acima, digamos, de todos os outros departamentos de saúde, e que pudesse, com um orçamento, com responsabilidade e com autonomia, responsabilizando-se perante o governo, ir redefinindo políticas na área da saúde e ações a tomar para que as coisas possam funcionar. Se não for assim, vamos continuando a falar, cada um por si, vamos ter umas ideias, cada um por si, e não vamos chegar a lado nenhum. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Seguindo aqui a ordem, eu passo a palavra ao Dr. Diogo Pratos. Boa noite a todos. Digam-me só se me estão a ouvir bem. Sim, estamos. Boa noite. Queria, antes de mais, cumprimentar o Pedro, cumprimentar o professor Adalberto Campos Fernandes e o professor Luís Campos, e cumprimentar o meu presidente, que é o João Coutinho de Figueiredo. Deixem-me fazer aqui uma declaração de interesses. Eu fui cabeça de lista da Iniciativa Liberal pelo Distrito de Setúbal, e é para mim ouvir aqui o João e ouvi-lo falar. Eu gostava de... A minha intervenção vai sobretudo no sentido da acessibilidade aos cuidados de saúde. Porque quando falamos em acessibilidade universal, eu lembro-me sempre daqueles senhores, que eu sou médico, sou interno de medicina geral e familiar, e lembro-me sempre daquelas pessoas que eu referencio, por exemplo, para a dermatologia e que têm anos de espera por uma consulta de dermatologia. Portanto, a acessibilidade universal está comprometida. Espero que isto seja um ponto assente e que seja aceito por todos. A acessibilidade, neste momento, em Portugal, está comprometida pelas listas de espera que nós temos. E outra coisa também que eu gostava de referir, sendo eu de Setúbal,
Nem no tempo da Troika, o Hospital Garcia da Horta fechou a urgência pediátrica aos fins de semana ou depois das 20 horas. A urgência pediátrica do Hospital Garcia da Horta fechou depois das 20 horas e aos fins de semana agora. Eu quero vos dizer qual é que foi o argumento que usaram para fechar. Disseram é demasiado difícil contratar pediatras. Eu relembro que este também foi o partido, foi o governo que gastou 15 milhões de euros em publicidade institucional nos jornais. Portanto, e esta era uma das coisas que eu gostava de dizer. E gostava de referir outra. O doutor José Fragata disse na Convenção Nacional de Saúde em 2019 que o Serviço Nacional de Saúde pode estar muito perto do ponto de não retorno, defendendo que a saúde tem mesmo de ser uma prioridade na atual legislatura em 2019. O subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde pode conduzir ao que se passou com o cavalo escocês, que foi sendo alimentado com cada vez menos ração que o escocês ia cativando. Quando já estava acostumado, morreu. Eu gostava de ler também aqui uma notícia que saiu no Dinheiro Vivo, que é referente ao semestre europeu da Comissão Europeia. E diz a Comissão Europeia: Portugal descurou o investimento em certas áreas do sistema de saúde, designadamente nos cuidados de longa duração e continuados. Isso refletiu-se em taxas de contaminação e mortalidade mais elevadas nesta crise pandémica, aponta a Comissão Europeia na avaliação ao país no âmbito do semestre europeu. Diz ainda a Comissão Europeia: a crise de Covid-19 mostrou a fragilidade das estruturas de cuidados de longa duração em Portugal, que registaram taxas de contaminação e mortalidade mais elevadas. A população que mais depende deste tipo de cuidados é especialmente a mais idosa, como se compreende. Portanto, isto vem ao encontro daquilo que diz o professor Luís Campos. De facto, Portugal, e aquilo que disse o João, de facto, Portugal tem aqui um grande problema de envelhecimento da população e chegou a hora, lancei o repto aos dirigentes políticos, chegou a hora de facto olharmos para este problema do envelhecimento da população com outros olhos. Muito obrigado. Muito obrigado, Diogo Prates. O professor Adalberto pediu uma palavra, mas eu ainda antes de lhe passar a palavra tenho aqui o Dr. Luís Cunha Miranda, que já tinha pedido também a palavra. Vou dar a palavra ao Dr. Luís Cunha Miranda e depois então passamos a ouvir o professor Adalberto. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, estão-me a ouvir bem? Sim, estamos a ouvir. Eu, em primeiro lugar, gostava de dar os parabéns por este tema e pelas excelentes intervenções de todos os participantes. Acho que todos nós sabemos muito bem aquilo que é o Sistema Nacional de Saúde e quais é que são as suas debilidades. A primeira de todas é uma questão organizacional. Temos múltiplas camadas de decisão e que vão fazendo determinado tipo de percursos que impedem que haja um sistema limpo, claro e muito pragmático naquilo que é a gestão. Temos unidades locais de saúde, ARS, temos já CSS, SPMS e depois no meio disto muitas destas decisões que são estratégicas daquilo que é um planeamento a 10 anos ou 15 anos no Sistema Nacional de Saúde vão-se perdendo por questões locais e regionais. Eu não tendo, historicamente, acabo por nunca concordar muitas vezes com o professor Luís Campos, mas concordo em muitos dos pontos que disse relativamente àquilo que é necessário para o Serviço Nacional de Saúde. A gestão de recursos humanos é fundamental. O Dr. João Coutinho falou naquilo que era o Serviço Nacional de Saúde, é o segundo maior empregador, o primeiro é o Ministério da Educação, com mais de 10 mil funcionários, mas a gestão dos recursos humanos é feita de uma forma muito débil. Existem contratos de 40, 30, 25, 10, não existe um plano que diga que há exclusividade ou não exclusividade, que há público ou que não há, ou que é privado. E porquê? Porque em termos práticos, aquilo que se paga para aquilo que é o desempenho de profissionais altamente qualificados, sejam eles médicos, enfermeiros e outros dentro do Serviço Nacional de Saúde, é verdadeiramente vergonhoso daquilo que é, por exemplo, comparativamente àquilo que é um ordenado de um juiz de início, é equivalente a um médico com 7 ou 10 anos de carreira. Dizer que é fundamental sabermos que especialidades é que queremos, não podemos ter neurocirurgia de A a Z, mas temos que saber o que é que precisamos de especialidades em hospitais para que não haja essa dificuldade. Eu nasci no Alentejo e sei perfeitamente
O meu pai teve um problema no Alentejo e disse, eu espero que não seja um problema grave, porque metade dos recursos não existem em determinados sítios. Nós temos de ter isso, saber quantos especialistas, de que especialidades, de que forma e como é que nós articulamos isto tudo para ter um plano, porque aquilo que nós dizemos é, faltam 5.000 médicos, faltam 11.000 enfermeiros, faltam etc, etc. Mas médicos não é apenas alguém que tirou medicina e tem uma bata. São internistas, são reumatologistas, como é o meu caso, são outras especialidades. E nós temos que ter isso planeado. Nós somos um país pequeno e temos que ter claramente isso planeado. Nós temos dados epidemiológicos que sabemos quantas pessoas precisamos em cada parte. Depois, precisamos ter um plano estratégico que não seja um plano estratégico político. Há decisões que têm que ser políticas, mas tem que haver planos estratégicos técnicos. E não são aqueles que nós fazemos para a DGS, como eu já fiz o Plano Nacional contra as Doenças Reumáticas, ou o Luís Campos também já fez alguns, e que depois são traduzidos para inglês, mas nunca são avaliados, nunca são efetivados e nunca na vida sabemos qual é a taxa de realização desses mesmos planos. Nós precisamos de cobrar esses planos para que o Serviço Nacional avance. Por outro lado, se calhar, alterar o modelo hospitalar que nós temos. Nós temos um modelo hospitalar e um modelo de cuidados de saúde primário. E se calhar devemos fundir um bocadinho. Se calhar devemos ter uma forma de proximidade que inclua cuidados de saúde primária e, como disse o meu colega Diogo que falou antes, se calhar incluir nesses cuidados de saúde primários mais alargados algumas especialidades que lidam com doenças crónicas, como a endocrinologia, a reumatologia, por exemplo, a neurologia, etc., etc., que permita ligar dentro do centro de saúde, em proximidade, o centro de saúde com o hospital. Porque é que temos que ir todos para o hospital? Se calhar os médicos do hospital também têm que sair para estruturas que não têm que ser o SF, só o centro de saúde, mas se calhar, como os privados fazem clínicas multidisciplinares e depois drenam para os hospitais aquilo que verdadeiramente são necessidades técnicas, práticas, etc. E depois também a formação médica, como o Dr. Luís Campos disse, e eu concordo, a medicina interna é uma especialidade altamente plástica e eventualmente nós temos que repensar, quer para a medicina interna, que é para a cirurgia geral, se calhar, como outros países, haver um tronco comum, a pessoa tem a medicina interna e depois especializa-se noutra área. E, portanto, garante uma especialidade de base, que é a medicina interna ou cirurgia geral, no caso das cirúrgicas, e depois vai fazer neurologia, reumatologia e endocrinologia. Isso permite, se calhar, termos pessoas mais bem preparadas, se calhar essas pessoas podem estar nas urgências em vez de ser tarefeiros que não têm mínima formação e que estão, muitas das vezes, a fazer uma formação no local, e acho que nós temos que repensar um bocadinho isto. Acho que eu concordo que tem que haver parte privada, concordo que tem que haver parte pública, e a melhor concorrência para a parte privada é haver um Sistema Nacional de Saúde equilibrado e forte, porque aí o sistema privado ainda tem que ser melhor. Apenas uma reflexão e agradeço mais uma vez este tema que foi excelente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu informo que temos ainda 4 pessoas inscritas para falar. Eu passo a palavra ao professor Adalberto, mas peço que seja breve, porque temos 4 pessoas que ainda já pediram a palavra. Apenas pretendia contribuir um pouco para enriquecer este debate. Está a ser fantástico, está a ser muito bom. E acho que recomendo ao Pedro e à Andreia que possam pensar num desdobramento, porque de facto é uma conversa muito boa e muito profunda. Bom, nós podemos discutir o sistema de saúde de 2 maneiras. Uma, num plano em que citamos títulos de jornais e a opinião da nossa prima ou da vizinha do quarto andar. Todos nós fazemos isso, vamos ali ao café e temos toda a gente, tem sobre qualquer coisa, tem uma ideia. Outra é partirmos para a discussão depois de termos estudado e feito o trabalho de casa. Bom, vamos a factos muito objetivos, muito rapidamente. Portugal tem hoje um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Não sou eu que o digo, é o diretor-geral do OMS, em termos daquilo que são os resultados. Um sistema mede-se e avalia-se pelos seus resultados. E por aquilo que ao longo dos anos consegue fazer. E quando eu digo o sistema, não estou apenas a limitar aos resultados o contributo do Serviço Nacional de Saúde. Porque, por exemplo, o Miguel Sousa Neves é oftalmologista privado, trabalhou, aliás, a meu pedido, no Hospital de Faro para ajudar a recuperar listas de espera, e ele, ao fazer cirurgia de catarata, está também a reduzir as listas de espera de muitos doentes que precisam de ser operados. Portanto, o sistema responde bem, e em termos europeus está ali entre o 12º e o 15º lugar. Tem limitações. Nós temos 10 milhões de portugueses e temos 2% dos portugueses que estão inscritos para uma cirurgia. 2%. E desses 2%, meio por cento está inscrito há mais tempo do que aquele que devia. Pois bem, essas pessoas têm que ser operadas, seja no público ou seja no privado. Não podem ultrapassar o tempo máximo de espera clinicamente definido.
Por outro lado, temos da melhor formação, profissionais, já aqui foi dito, de todas as profissões. Temos a rede de cuidados de saúde primárias, que é considerada no mundo, em termos do seu exercício, distribuição e implantação no terreno, das melhores. Temos uma saúde pública que, com as dificuldades que tem historicamente, deu tudo o que tinha para ajudar a contrariar uma situação tão grave. Isto é a parte boa, é aquilo que é macro e que resulta dos livros, resulta, se quiserem, da avaliação internacional, não é da opinião da nossa amiga nem da nossa prima, é aquilo que está escrito nos relatórios da OCDE, da Organização Mundial de Saúde, e nós não podemos adaptar os argumentos àquilo que é a nossa vontade. Nós podemos gostar de uma coisa ou não gostar, agora é muito perigoso adaptar os argumentos àquilo que é a nossa vontade, não os fundamentando. Para terminar, concordo com todos. Um português que paga impostos não pode, em nenhuma circunstância, deixar de ter acesso a cuidados em tempo útil e adequado. E das duas, uma. Ou o hospital da sua zona, a que ele está ligado, ou o SNS, lhe dá resposta, ou não dando resposta, ele tem que, aliás, à semelhança que acontece com o CIGI e com a cirurgia, tem que ficar habilitado a ir a outro prestador, que seja privado ou que seja social. E isso é o que falta fazer. Estas 200 mil pessoas inscritas, das quais 56 mil estão há mais do tempo do que deviam, e claro, podemos pegar numa dessas, que é um caso importantíssimo, podemos ser nós ou um familiar nosso, essa pessoa tem que ter uma resposta, pode ser num hospital privado da CUF ou na Misericórdia, seja onde for. E isso sim é deixar os aspectos que são negativos das ideologias e focar isso no interesse das pessoas. Portanto, a questão essencial é esta. Não há como nós não servimos bem o interesse dos portugueses procurando encontrar no melhor sistema público que a democracia gerou aqueles defeitos que existem, que estão lá e que no terreno estamos todos. Nós estamos todos no terreno. Nós conhecemos tudo o que se passa no terreno. Há médicos a trabalhar muito, há enfermeiros a trabalhar muito. E nós não. O Estado tem que procurar conseguir dar oportunidade de trabalho a todos os médicos que queiram trabalhar no SNS. Mas todos se lembram do que foi Manuel Antunes em Coimbra, dos Centros de Responsabilidade Integrada, em que acabou com as listas de espera em cirurgia cardíaca no país. Pois eu lancei a reforma da hospitalização domiciliária, que está a ser agora implementada, e também os Centros de Responsabilidade Integrados, que estão agora a ser implementados. Os hospitais com tratamento remuneratório e enquadramento diferente para os profissionais que estão mais dedicados e com vontade de trabalhar, num ano acabam com todas as listas de espera. Porque, efetivamente, o trabalho não é todo igual, a motivação, a capacidade de fazer, e essas pessoas têm que ser compensadas de uma forma diferenciada. E, naturalmente, que não estou a querer com isto ser demagogo, dizendo que eu acho que os médicos e os enfermeiros ganham pouco. Pois ganham. Os enfermeiros em Portugal e os médicos em Portugal ganham pouco. A questão é esta, nós não temos tido até aqui condições para fazer muito mais do que aquilo que temos feito. E é preciso fazer mais, mas isto é um problema que no Parlamento deve unir desde os partidos que estão sentados mais à esquerda até os que estão sentados mais à direita. E aí sim, um verdadeiro pacto, um pacto entre todos, para nos focarmos naquilo que importa fazer em nome dos portugueses, um SNS forte e sem nenhum preconceito, sempre que necessário trabalhar em complementaridade com o setor social e com o setor privado, não em concorrência, mas em complementaridade. E sem nenhum tipo de condicionalismo ou barreira. Porque, com certeza, que nós temos hoje em dia hospitais privados de grande qualidade, não vou naturalmente dizer aqui nomes, temos hospitais do setor social de grande qualidade. Não há nenhuma razão para que, se no momento o SNS precisa de ajuda, precisa de colaboração, precisa de estabelecer pactos locais para que isso seja feito, que seja feito. Finalmente, a articulação entre cuidados. Claro que sim, apesar de termos uma boa rede de cuidados de saúde primários e USFs, que funcionam bem, falta mais diálogo e mais partilha entre os hospitais e os centros de saúde. Talvez agora a transformação digital provocada pela Covid possa dar um impulso a uma maior colaboração entre profissionais e utentes, e isso eu acho que é um dos aspectos positivos que a crise nos pode trazer. Eu não falo mais, Pedro, do Dr. Pedro, portanto, fica já, a minha intervenção fica por aqui. Muito obrigado. Tá, muito obrigado, professor. Eu tenho agora aqui pela ordem de inscrição o professor Rogério Gaspar. Ok, eu quase que me sentia tentado, boa noite a todos mais uma vez, quase que me sentia tentado passar aqui algumas questões à frente depois da intervenção do professor Adalberto Campos Fernandes, mas penso que apesar de tudo vale a pena focar alguns pontos complementares. Em primeiro lugar, antes das três questões tinha aqui para colocar aos três palestrantes uma consideração geral, um comentário geral sobre algumas coisas que aqui foram ditas
e os que têm sido mais, enfim, consistentemente presentes nestas sessões, lembram-se das críticas que eu aqui fiz já em sessões anteriores ao nível de preparação para a resposta a esta crise. Eu recordo nomeadamente o facto de, em 2012, ter extinto a Comissão de Planeamento de Emergência na Saúde, de se ter extinto, de facto, algo que podia articular um conjunto de setores civis e militares, como foi o caso noutras ocasiões anteriormente, e portanto eu não vou voltar a repisar essas críticas porque elas estão registadas e portanto os que foram mais assíduos aqui lembram-se delas, só acrescentar um dado, porque nós temos que nos habituar a olhar para os números, sendo eu um crítico do nível de resposta, pelo menos na fase inicial daquilo que foi feito, os números estão aí para nos mostrar a comparação, por exemplo, com a Espanha. Ainda hoje na RTP, a correspondente da RTP em Espanha, falava nos números em Espanha, que tenho aqui à minha frente, são 43 mil mortes a mais em 2 meses, dos quais 27 mil correspondentes a Covid. Transpondo estes números para a dimensão portuguesa, seria qualquer coisa como 10 mil mortes a mais e não os 2 mil que sugere o estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, e não 1000 mortes a mais em 2 meses, mas qualquer coisa como 7 mil mortes a mais em 2 meses por Covid. E, portanto, apesar de tudo, o sistema, com todas as insuficiências, teve alguma capacidade de resposta. Eu recordo também o que aqui disse o professor José Fragata numa das primeiras sessões sobre as consequências para o pós-Covid. Aliás, ele ainda ontem escreveu um bom artigo no Observador relativamente a essa questão e, portanto, eu, comentários gerais, ficava-me por aqui, porque, como dizia o professor Alberto Campos Fernandes, nós temos que nos habituar a falar disto com dados objetivos e não propriamente afetando as nossas convicções pessoais. A primeira pergunta eu dirigi ao deputado João Coutinho de Figueiredo. Eu vou ter que fazer aqui uma declaração de interesses que vai ser complicada, que é o facto de, não sou dirigente da Iniciativa Liberal, mas votei na Iniciativa Liberal para as europeias e já não votei na Iniciativa Liberal para as legislativas. E uma das coisas que me fez azedar foi exatamente este chavão da ADSE para todos, que me faz lembrar já um bocadinho a matraca do PC e de alguns outros setores no Parlamento relativamente a um sistema de saúde completamente público. E, portanto, eu relativamente a isto, até para dar uma oportunidade ao deputado João Coutinho de Figueiredo de crescer no eleitorado, que pode eventualmente ainda persuadir, eu não percebi nada do que disse sobre aquilo que estava a propor, porque não percebi se propõe um modelo beveragiano puro ou, em alternativa a um modelo beveragiano puro, um modelo bismarckiano puro, e fico completamente perdido no meio, porque hoje na Europa não há nenhum momento no modelo puro de nenhum dos dois. Relativamente ao modelo holandês, nós, não sei quem é que aqui disse que podíamos citar, acho que foi o Adalberto, que ele é que tem estas intervenções normalmente, podíamos citar aqui a prima, a tia ou qualquer coisa desse género. Eu também, nos Anecdotal Evidence, podia citar uma estudante holandesa que está a fazer mestrado comigo, da Universidade do Utrecht, que ficou espantada quando teve que ir ao Hospital de Santa Maria e pagar 1/10 daquilo que pagaria no hospital holandês com o seguro de saúde que tem obrigatório. Portanto, eu relativamente ao modelo não percebi para onde é que se encaminha. Gostava de saber também se tem uma avaliação feita dos custos deste alargamento de escolha sem outro tipo de condicionalismos, porque o alargamento da escolha com o pagamento sendo feito por público, é uma coisa que eu gostaria de registrar aqui, é que o deputado João Coutinho de Figueiredo foi muito claro, dizendo que defende a universalidade de acesso a cuidados de saúde. E, portanto, isto é bom dizer aqui porque na família a que pertence a nível europeu há outros partidos que têm uma preocupação mais social do que nós vemos em Portugal relativamente à Iniciativa Liberal, e a Iniciativa Liberal muitas vezes é acusada de não seguir alguns bons exemplos da sua família política relativamente a um liberalismo com preocupações sociais. Mas eu fiquei mais confortado com o facto de ter feito aqui uma afirmação que eu nunca tinha ouvido a nenhum representante da Iniciativa Liberal, de que defende a universalidade de acesso a cuidados de saúde, e esse penso que é uma boa base para a tal discussão que o Adalberto propunha há pouco de uma sessão seguinte. A questão que lhe colocava aqui era uma questão, se não acha que relativamente a estas discussões deveríamos de uma vez por todas deixarmos das grandes questões retóricas e ir a questões muito objetivas. Ou seja, quando falo destas questões muito objetivas, e pareceu-me depreender da sua intervenção que não seria de todo opositor a um modelo como existe no modelo beveragiano puro no quadro do Reino Unido, em que a gestão do serviço de saúde não está dependente de um ministro, mas está dependente de um diretor-geral, de um técnico, que faz a gestão do sistema de saúde e, portanto, em que a carga política na gestão do dia-a-dia do sistema de saúde é completamente diferente. Eu acho que este tipo de propostas e este tipo de alterações de contexto
muitas vezes têm um impacto muito maior naquilo que eu penso que é um objetivo comum que temos, que é o sistema de saúde deve estar centrado no cidadão e não no sistema, que essa é uma grande discussão, não é? O sistema de saúde não existe para se perpetuar, o sistema de saúde existe para servir necessidades de pessoas que serve e já agora de pessoas que o financiam no atual sistema português através dos seus impostos. E, portanto, se calhar permitir uma gestão do Serviço Nacional de Saúde feita de uma forma diferente, como aliás já muitos disseram, com maior autonomia e responsabilidade, com contratualização de objetivos, com uma gestão técnica centralizada, politizando menos a gestão do Serviço Nacional de Saúde e deixando menos dependente daquilo que é o governo do momento e mais acurado a grandes princípios que estão estabelecidos, até eventualmente com uma lei de meios, como existe para as Forças Armadas na Defesa, uma lei de meios para a saúde e, portanto, um orçamento plurianual para a saúde. Eu gostava de ouvir um pouco sobre isso, porque estas questões a mim parecem muito mais substantivas do que estar a dizer que era o modelo holandês, mas afinal o modelo holandês é o quê? O modelo holandês neste momento não é absolutamente nada, é um sistema em transição que tentou fazer uma experiência no sentido de um sistema de seguro privado e ficou muito aquém disso e com resultados que os próprios cidadãos, enfim, pela minha evidência anedótica da minha estudante de mestrado, não estão propriamente muito contentes no serviço que lhe é prestado. Aliás, quando comparativamente com o sistema português. Depois tinha aqui uma segunda pergunta, que era para o professor Adalberto Campos Fernandes e também para o professor Luís Campos, que tem a ver, a questão foi suscitada pela intervenção do deputado João Coutinho de Figueiredo, mas eu tenho que ter alguma coisa aqui para vos animar os dois também na ronda final, que é esta questão da inovação. E esta questão da inovação, que em Portugal é um real problema, é preciso dizer para aqueles que estão menos habituados a discutir isto, que a introdução, e estamos a falar, penso que numa tecnologia em concreto, numa tecnologia que é o medicamento e os medicamentos inovadores, nessa tecnologia em concreto, a forma como, naquilo que é o consenso jurídico-normativo europeu, que foi estabelecido desde 1965, nós procedemos à aprovação de medicamentos, não existe nenhuma need clause, não existe nenhuma cláusula de necessidade. O que existe é um medicamento que tem qualidade, segurança e eficácia de acordo com critérios técnicos, vai para o mercado, tem uma AIM, o que não significa que quando ele chega ao mercado seja superior ou tenha evidência clínica superior àquilo que é a melhor prática clínica que nós nesse momento estamos a adotar nos cuidados de saúde. E daí nós termos uma avaliação de tecnologias de saúde, daí termos uma decisão sobre a comparticipação ou reembolso, dependendo dos países que nós estamos a falar. Bom, eu relativamente ao professor Adalberto Campos Fernandes gostava que ele nos explicasse um pouco como é que acha que instrumentos, aliás esteve num deles, que foi o lançamento do Grupo Valletta, instrumentos como o Grupo Valletta ou como o Benelux ou mais recentemente o Horizon Scanning, que junta vários Estados-membros da União Europeia, em matéria que é de competência nacional e não europeia. Como é que isso pode ajudar? E relativamente ao professor Luís Campos, gostava também que nos dissesse qual é o drama que se sente no dia-a-dia, porque sei que esse é um problema que todos os clínicos têm no dia-a-dia, de ter a inovação, a verdadeira inovação e não qualquer inovação, e sejamos claros relativamente a isso, inovação com provas dadas disponível e depois ter uma barreira de acesso. Eu recordo um estudo da Federação da Indústria Farmacêutica Europeia publicado há 2 anos atrás, em que em média os cidadãos alemães demoram 100 dias entre a aprovação da AIM e o primeiro acesso aos medicamentos inovadores, em média, e as médias são o que são, e em Portugal esse número aproxima-se dos 700 dias, é de 650 a 670 dias, e também, enfim, piores do que nós, penso que na altura só a Polónia, não é? O que não é propriamente também um grande exemplo ou algo que nós queiramos seguir. E, portanto, dos dois, eu gostava de ter esta contribuição sobre esta questão da inovação, da introdução da inovação, obviamente de forma diferente. Aliás, eventualmente, se quiserem também comentar, já agora, as propostas que o Observatório dos Sistemas de Saúde fez o ano passado, neste domínio, propondo que a entidade reguladora, que é neste caso o Infarmed, seja uma entidade reguladora independente e não um instituto público sob tutela política do Ministério da Saúde. E as razões pelas quais nós justificávamos isso estão também publicadas no relatório Primavera do OPSS de 2019. Finalmente, para os três, nós falámos muito aqui, hoje aflorámos um pouco e em sessões anteriores temos até falado mais, a OMS fez menos do que devia, a Europa fez menos do que devia, mas também vamos ser claros, a OMS faz aquilo que os Estados-membros lhe permitem que faça. Os Estados-membros das Nações Unidas não dotaram a OMS de superpoderes de intervenção ao nível nacional que possam passar à frente daquilo que são as competências nacionais dos próprios Estados-membros. E, portanto, se a OMS não pode fazer mais, é porque os Estados-membros também não lhe permitem. E se a Europa não faz mais, é porque os Estados-membros também não lhe permitem. Eu gostava de recordar aqui
que o medicamento até 2001, 2002 foi tratado no contexto europeu de acordo com a chamada política mercado interno, ou seja, ao mesmo nível que a harmonização de porcas e parafusos ou de chapas para automóveis. Ou seja, olhando para um mercado interno, para uma dimensão de mercado interno, para uma normalização técnica no contexto de mercado interno, e daí os medicamentos eram tratados na Europa na Direção-Geral da Indústria e não na Direção-Geral de Saúde. Porquê é que os medicamentos passaram a estar incluídos na saúde? E é bom aprender as lições da história para percebermos as oportunidades que temos no pós-Covid-19. Os medicamentos passaram para a Direção-Geral de Saúde depois das encefalopatias espongiformes transmissíveis, ou seja, quando se percebeu que havia uma dimensão de saúde pública que era incontornável no quadro europeu, houve uma alteração no quadro do Tratado de Maastricht em 1992 e depois supletivamente reforçada no Tratado de Amsterdão e de Nice, que permitiu que nós, a partir de 2003, 2004, tratássemos o medicamento como um bem de saúde ao nível comunitário. Mas tudo o que tem a ver com cuidados de saúde, exceto a Diretiva dos Cuidados Transfronteiriços, não é de competência europeia, porque os Estados-membros decidiram que não seria de competência europeia. Portanto, eu gostaria de ouvir um comentário dos três também relativamente a isto. Temos que concluir. Exatamente. Os moderadores nas tais sessões de futuro, é bom que um dia destes também olhamos para os desafios e as oportunidades do pós-Covid que também existem. Desculpem de ter alongado, mas é preciso ser detalhado nestas questões. Pronto, temos aqui já questões para o nosso painel, que vamos deixar para a última ronda. Eu tenho aqui, e vou pedir que sejam mesmo muito breves, porque até já esgotámos o nosso tempo, aquilo que estava previsto. Tenho aqui o Dr. António Tavares, que pediu a palavra, e logo a seguir o Dr. Leandro Luís. E depois passamos à ronda final. Dr. António Tavares? Dr. Leandro Luís? Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer por mais uma esplendorosa sessão. Eu vou ser muito rápido mesmo. Aliás, o professor Rogério Gaspar também já tocou algumas das ideias que eu queria focar, portanto, já facilitou um bocadinho esse processo. Mas eu queria puxar um bocadinho aquilo que ele logo no início referiu. De facto, nós precisamos de uma estrutura, e eu vou focar um bocadinho naquilo que é as aprendizagens do Covid, e também o que é que nós deveríamos fazer de alguma forma para nos prepararmos para quando houver um outro Covid ou uma outra situação deste ano. Portanto, relativamente aqui à estrutura, nós precisávamos ter uma estrutura de facto que reunisse as diversas áreas que precisaram de se articular e que de alguma forma fosse uma estrutura muito diretiva e que permitisse definir claramente o que é que cada um tinha de fazer. Isso é uma situação que, porventura, temos que aproveitar para o futuro, e que me parece deve ser salvada. Outra situação que eu também queria falar, e esta tem muito a ver com a familiar e profissional, tem a ver com as questões logísticas e com a questão da reserva estratégica para o futuro que o professor Luís Campos referiu, e muito bem. Eu não me parece que apenas uma reserva estratégica seja suficiente. O que nós precisamos é, de alguma forma, conhecer qual é a nossa indústria e o que é que a nossa indústria tem de capacidade para se adaptar. E a quem é que nós podemos ir buscar a solução se tivermos um novo problema. Porque, como já vimos, temos uma União Europeia, temos um mundo que é, neste momento, completamente globalizado, mas quando há um problema, fecham-se em copas e, portanto, cada um vai ter de resolver os seus problemas. Aqui importa nós, não é termos garantidamente a nossa economia, porque também eles provavelmente não conseguem competir muitas das vezes com os preços que são completamente batidos pelos internacionais, nomeadamente pela China, mas é ter, de alguma forma, a capacidade de adaptar. E, portanto, estar preparado, ter identificadas quais são as entidades que nós vamos poder trabalhar, que estão disponíveis para isso e que vão conseguir, de alguma forma, se adaptar para responder àquilo que é o nosso problema. E que é uma coisa que fazemos no dia-a-dia de hoje, porque continuamos com esses problemas. Portanto, vamos continuar a ter de nos adaptar e temos iniciativas notáveis da nossa economia. Vou pedir que conclua. Última questão, telesaúde, e esta é um bocadinho também o desafio. Parece que era impossível até há pouco tempo, neste momento já é tudo possível. E aquilo que antes não se podia fazer, nomeadamente as teleconsultas, porque a presença do doente era imprescindível, neste momento já não é imprescindível. Se calhar temos de aprender também com isto e criar estas redes e aproveitá-las, porque de alguma forma vão promover a eficiência.
Eu não vou dizer mais nada, eu tinha mais alguns desafios, apenas também colocar uma última questão e aqui para o senhor. Realmente não temos mesmo tempo, temos mesmo. Não, era só mesmo dizer, para explicar a questão do sistema. Portanto, a questão do qual é o sistema ideal. Mas como disse o professor, seguindo a sugestão do professor Adalberto, pode ser que possamos fazer uma segunda sessão também, que seja a continuação desta. E para terminar, vou fazer uma ronda final pelo nosso painel de convidados e em que terão a oportunidade de responder às questões que foram aqui colocadas, e vou seguir exatamente a mesma ordem do início, começando pelo professor Luís Campos, depois passando a palavra ao seu deputado João Coutinho de Figueiredo e, portanto, depois para terminar, o professor Adalberto. Doutor Luís Campos. Já estamos a ouvi-lo, Já está a ouvir? Estou. E, portanto, das perguntas que foram postas, eu ia pegar muito rapidamente na questão da inovação, porque, de facto, é muito importante. A questão da inovação não se pode pôr ao nível do clínico. É uma decisão que tem que ser a um nível político, porque a introdução da inovação é o mais importante driver de aumento de despesa em saúde. E aquilo que todos dizem é que se os laboratórios, portanto, introduzissem de repente no mercado todos os medicamentos que estão neste momento na pipeline da investigação, rebentava com todos os serviços nacionais de saúde. Não há dinheiro para pagar toda a inovação que está a ser feita. Portanto, chegamos ao extremo de um medicamento, one shot medicamento, que poderia custar 2 milhões de euros. Por outro lado, portanto, cada vez mais os medicamentos são mais eficazes, mas também são mais caros. E um relatório da OMS diz que 90% da investigação incide sobre doenças que atingem 10% das pessoas. Portanto, isso é uma decisão política e tem a ver quanto é que nós estamos dispostos a pagar por cada ano de vida a mais com qualidade de cada pessoa. E tem que ser esse o critério, não é fácil, mas tem que ser uma decisão política. Finalmente, e eu deixei, digamos, ainda a 9ª lição que esta pandemia nos traz para o fim. Eu não vou dizer como é que se muda, já que, portanto, houve intervenções nesse campo. O que eu diria é que temos que mudar. Algo tem que mudar. Não tem sentido eu estar num hospital e não poder escolher as pessoas que trabalham comigo. Não tem sentido eu ter pessoas que trabalham muito bem, produzem muito, e não ter nenhuma possibilidade de lhes dar nenhum incentivo. Não tem sentido eu saber que uma equipa que trabalha na cogestão de doentes ortopédicos, portanto, uma equipa de internistas que eu coloco no serviço de ortopedia, no meu serviço, e trabalham lá desde há 3 anos, que diminui a mortalidade dos doentes operados, por exemplo, das velhinhas com fratura do colo do fémur, que sofrem de muitas doenças e precisam do acompanhamento do internista que esteja lá desde o princípio até ao fim, eu não possa ter esta atividade reconhecida como produção, porque toda a produção vai para a ortopedia. Não tem sentido eu saber como é que se tiram os doentes da urgência, ter implementado um programa de integração de cuidados com os cuidados primários dirigidos aos grandes frequentadores da urgência e ter dificuldade em prosseguir com este programa, porque isto não tem enquadramento. Os hospitais recebem pelos internamentos, pelas cirurgias, pelas urgências, e este tipo de inovação, que são inovações organizacionais, não estão previstas no contexto, portanto, do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, alguma coisa tem que mudar. E aquilo que esta pandemia nos ensinou foi a extraordinária capacidade de mudança que nós temos. É espantoso como é que nós, de repente, mudamos todos os comportamentos, como é que fábricas de moda começaram a confeccionar máscaras, como é que fábricas de automóveis se reconverteram para produzir ventiladores,
como é que uma mesquita se transformou num local de acolhimento de refugiados infectados? Como é que hordas de pessoas passaram a fazer teletrabalho em casa? Como é que nós, de repente, de um momento para o outro, nos passamos a reunir todos por Zoom? E porque é que no campo da saúde não é possível mudar? Eu creio que é possível mudar, mas faltam duas coisas essenciais. Uma é quem tenha visão, mudar para onde e saiba aquilo que está a fazer, e a outra é que haja uma visão para aquilo, do sítio para onde se vai, do caminho que temos que seguir. Eu penso que esta é a última lição que esta pandemia nos está a dar. Obrigado, professor Luís Campos. Passo então a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Pedro. Vou ser breve, até porque tenho mais uma função familiar. Tenho um exame de um filho meu amanhã sobre uma matéria que precisa um bocadinho mais do que os sistemas de saúde. Acho que aí vou ser mais útil, portanto, vou-me centrar em 2 ou 3 comentários que me parecem os mais pedra de toque. O professor Adalberto de Campos Fernandes, às tantas, disse uma coisa, eu acho que não estava a caricaturar a minha posição, mas disse-a, e eu estou de acordo, que nestes tipos de discussões de reforma não pode ser nem tudo preto, nem tudo branco. E far-me à justiça de recordar que eu disse exatamente que num sistema, ou num modelo de subsistemas concorrentes entre si, não buscaria nada que um deles fosse inteiramente público, ou vários, desde que tivessem a qualidade da cobertura, a adequação, o tipo de relacionamento que merecesse a confiança das pessoas, ao ponto de ter suficientes aderentes para se manter viável. Sou totalmente agnóstico relativamente à natureza da titularidade do prestador de cuidados de saúde, sempre e quando as pessoas estejam satisfeitas com isso. E a verdade é que não estão, porque quando se denigra aquilo que a Holanda faz, com exemplos anedóticos da prima ou da vizinha, eu uso vários rankings, mas uso também aquilo que o governo português mais se orgulha de usar, que é o Health Euro Consumer Index, que é aquele que o governo gosta sempre de propagar quando sobe uma posição, ou desce menos de 2, ou qualquer coisa, e nesse, consistentemente, há 3 anos, a Holanda está em primeiro lugar de satisfação dos seus próprios consumidores de saúde. Enfim, o ser humano é o que é, imagino que nunca ninguém esteja inteiramente satisfeito com nada, é talvez uma das pragas do nosso século XXI, mas dentro desse ceticismo e dessa insatisfação sistemática, o sistema de saúde holandês é aquele que merece a melhor avaliação por parte dos seus cidadãos. Depois eu sabia, disse logo à cabeça, que vinha aqui um bocadinho para a Arena dos Leões e se calhar não saía vivo, e o Rogério Gaspar é um leão grande que me faz logo a pergunta se o sistema que eu estou a propor, bem, fiquei a perceber que não expliquei nada bem, porque ele não entendeu, também não é uma grande surpresa, e depois pergunta-me se ele é mais bebegeriano ou bismarckiano, puro. Bom, eu acho que já não há nenhum sistema puro de nenhum dos dois em lado nenhum, mas é certamente muito mais bismarckiano, mas também não é puro. Então, eu vou voltar ao princípio da questão, que é a coisa que me interessa, porque eu sei, por outras guerras da minha vida, os grandes sistemas precisam de ter estabilizadores automáticos, estímulos imbuídos, senão degeneram ou em termos de qualidade ou em termos de consumo de recursos, e este SNS já passou há muito tempo essa fase. Então precisamos de ter a opinião das pessoas a contar da forma como são atendidas, como são tratadas e como são curadas. Portanto, é um triplo objetivo, tem a ver com conveniência, tem a ver com conforto, mas tem a ver com a qualidade do serviço. Esta opinião que as pessoas tenham tem que valer para alguma coisa. E não é por uma cruzinha ou dar um polegar para cima, um polegar para baixo, como se faz nas apps de entrega rápida de comida em casa. É votar com a sua escolha de qual é o subsistema que eu quero pertencer. Esse, para mim, é o que conta. E, portanto, eu quero que haja a possibilidade das pessoas poderem escolher, neste caso, com a escolha, com a aposta, com a preferência dada a um determinado subsistema. E depois, quero que o subsistema, ao haver mais que um, ao haver mais que 2, aliás, aproveito aqui para dar uma novidade, não sei se é grande novidade, um dos assuntos que me fez mais dó ter ficado confinado também por esta epidemia, foi a apresentação pública do nosso modelo para a saúde, que estava previsto, salvo erro, para 28 de março. Não foi uma data muito feliz. Ele está um bocadinho confinado, não vos consigo anunciar a nova data, mas é capaz de ser possível fazer antes do verão, se houver agenda política para isso. Vem um orçamento suplementar, não vos posso prometer, mas gostava que fosse em breve. E nessa altura, Pedro, se quiseres, eu sujeito outra vez a vir para a Arena dos Leões para explicar, aí já com mais dados e com tudo em cima da mesa, como é que nós estamos a ver
o sistema a funcionar. E vai ter esta liberdade de escolha que tanto apreciamos, mas também vai ter concorrência entre os prestadores. Concorrência naquilo que interessa, é aquilo que conduz à preferência sistemática por parte dos utentes. Mas tudo isto enquadrado naquilo que é uma estratégia de país, porque saúde pública, mesmo determinado tipo de cuidados continuados, há algumas redes que obviamente não têm valia comercial. Portanto, tem que haver uma exigência de que elas existam dentro e fora dos subsistemas que eu estou a falar, mesmo que eles não sejam totalmente públicos, e alguns deles não serão, espero eu, que o modelo seja suficientemente interessante para atrair outros de fora. E, portanto, esta apresentação, quando ocorrer, também vai responder aqui um pouco ao que o professor Luís Campos muito bem reclama, é que faz falta, para mudar, que se aponte um caminho e uma visão. E esta, penso eu, enfim, estou obviamente a falar em causa própria, mas consegue juntar, ao mesmo tempo que vai tentar satisfazer melhor as pessoas, mantém a universalidade, mantém pelo menos a mesma cobertura, introduz os tais estímulos, autoestímulos para a eficiência e para a eficácia e para a inovação. Portanto, se conseguirmos fazer isto, sem gastar muito mais, porque eu penso que, apesar de tudo, vai ser um pouco mais caro com o sistema que hoje temos, mas é a melhor maneira, isto para um liberal dizer isto que eu vou dizer agora, imagina, é a melhor maneira dos nossos impostos funcionarem a favor da população. É a nossa modesta opinião, e vamos apresentá-lo com toda a transparência, e estamos abertos a discutir isso até conseguirmos convencer ou ser convencidos. E penso que era isto. Isto não é mera wishful thinking, e muito menos obsessão ideológica com nada. É a experiência de saber feito, inclusive em experiências recentes do próprio SNS. Quando as pessoas analisam a produtividade dos blocos operatórios das unidades do SNS que recebem doentes do SIGIC e comparam com a produtividade de quando estão a funcionar com os seus próprios doentes, está tudo dito sobre a forma como os incentivos funcionam. Basta haver um incentivo que é relativamente pequeno, ainda por cima, para haver um ganho expressivo de produtividade, e só isso permitiria recuperar boa parte das listas de espera em cirurgias. E depois as USFs tipo B. As USFs tipo B não é propriamente a astrofísica. A introdução de meia dúzia de critérios de gestão e de objetivos faz com que essas unidades funcionem, do ponto de vista do utente, muito melhor que as outras. Não há muitas unidades de saúde familiar que estejam a ligar às pessoas para lhes lembrar que eles têm uma vacina ou um teste de rotina a fazer. E elas fazem pelo mero motivo que isso está dentro da sua bateria de objetivos a atingir. Portanto, são pequenos sinais de dizer o ser humano é o que é, a natureza humana é o que é. Já lá vão os tempos em que as pessoas assumiam que a natureza humana ia mudar para ter que mudar o mundo. Nós achamos muito mais inteligente usar a natureza humana que se conhece e apontá-la para aquilo que é o maior bem social. E neste caso, pequenos estímulos, e nós no nosso modelo estamos obviamente a falar de grandes estímulos para pôr o sistema a funcionar a favor das pessoas, sem exaurir os fundos que em Portugal serão sempre limitados. Essa é outra discussão, e se calhar também não é para este fórum, porque é que Portugal não consegue ser tão rico como os países com os quais se devia comparar. Mas esses são realmente outras 4 ou 5 horas, como dizia há bocado o professor Adalberto Campos Fernandes. Eu antes porque eu sei que não vou falar mais, queria voltar a agradecer muito a vossa paciência, muito o convite. Queria me penitenciar perante a Andréa Lima, porque acho que não percebi que também fazia parte, também era responsável por esta minha tentativa de humilhação pública. E pronto, saudar-vos a todos e esperar que nesta não se, enfim, eu preparo um bocadinho melhor e se houver a próxima vez, a propósito do nosso plano ou outra coisa qualquer, estarei cá com todo o gosto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade e registro já que está disponível para um próximo painel e não vou deixá-lo fugir. Professor Adalberto, para concluirmos... Muito rápido, um grande abraço a todos e um cumprimento especial ao deputado João Coutinho Figueiredo e ao Luís Campos, dois convidados de exceção. Foi, de facto, sem sombra de dúvida, um dos melhores. Nós temos tido aqui grandes quintas-feiras à noite, mas foi fantástico. Fico na expectativa de ver o lançamento do programa da iniciativa, mas acompanho todos aqueles que disseram que vamos pedir uma moratória à aplicação do programa da iniciativa e vamos ver se em 2 anos conseguimos, por exemplo, transferir para dentro dos hospitais, finalmente com recursos financeiros, o modelo das USFs para dentro dos hospitais, generalizando os CRIs, se somos capazes de modernizar e de ter melhores equipamentos,
e de estabelecer, como temos feito até aqui, com o setor privado e com o setor social, uma colaboração estratégica que é virtuosa. A concorrência que o deputado João Coutinho Figueiredo utiliza pode ser substituída, do meu ponto de vista, dentro dos serviços públicos, pela competição, pela qualidade e pelos resultados. E era o que o Luís Campos dizia. É preciso, pensando nas pessoas, premiar as melhores práticas, os melhores serviços e os melhores profissionais. E essa lógica de uma gestão baseada numa atitude estratégica face aos recursos humanos que discrimina positivamente, eu aí estou ao seu lado. E faz falta, ela tarda. O professor Manuel Antunes em Coimbra foi um belíssimo exemplo. Nós temos que replicar, eu aliás falava às vezes, Manuel Antunizar o sistema, Manuel Antunizar o SNS, e isso faz falta porque é o modelo dos OSFs, claramente, sem nenhum tipo de preconceito ou barreira, em muitas áreas, o setor privado, o setor convencionado, tem sido uma utilidade histórica para o sistema de saúde. Hoje milhões de portugueses fazem as suas análises em laboratórios que são convencionados com o Estado. Não há aqui nenhum dogma, como dizia bem, de preto e de branco. Quanto ao professor Rogério, eu estive de facto envolvido na criação de um grupo europeu que ficou conhecido pelo La Valeta Group. Eu creio que a Europa neste momento está sensível a resistir àquela ideia de que as políticas de saúde são políticas de Estado nacionais e que está disposta a dar um passo em frente em duas coisas. Uma, a saúde pública, as estratégias de vigilância e monitorização têm que ser mais reforçadas. É uma das lições que ficam para o futuro. Portanto, tem que haver uma maior cooperação na União. E já vindo dos tempos de La Valeta e do Benelux, nós temos que ter em relação à inovação tecnológica e terapêutica estratégias comuns, porque, como foi dito pelo Luís, nós não vamos conseguir ter nunca capacidade de custear soluções que muitas vezes nem são sequer custo-efetivas, mas que representam um encargo enorme para os Estados. Portanto, nós estamos mais perto do que parece. Foi um debate fantástico, eu agradeço de facto ao Pedro e à Andreia, e agradeço a todos que estiveram. Foi, creio, a Andreia, a sessão em que tivemos mais assistentes. Claro que o Dr. João Coutinho Figueiredo trouxe claque. Mas trouxe claque. Muito obrigado a todos. Ainda bem. Muito obrigado. Obrigado a todos, nós é que agradecemos a participação da audiência e a magnífica participação dos nossos oradores convidados. O tema, como já foi dito, dá pano para mangas e certamente que iremos ter uma continuação deste debate. Eu aproveito para vos desejar boa noite e dizer que na próxima quinta-feira cá estaremos novamente. O tema ainda não está definido, mas segunda-feira com certeza que irão receber nos vossos e-mails uma comunicação com o tema e com os oradores convidados da próxima sessão. Muito obrigado a todos e muito boa noite. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.